Osteoporose. Ei, palavras tão comuns na nossa vida, doutora Maitê. Tudo bem? Tudo, Rê. Ficou lindo, mudou o cabelo, o tom. Ficou muito deu uma bonito. clareadinha. Obrigada. Muito bonito. Homens e mulheres sofrem, só que as mulheres sofrem mais, certo? Isso, a osteoporose ela é muito mais prevalente nas mulheres e principalmente quando elas entram na menopausa. Por quê? Porque o estrogênio que vai parando de funcionar, o ovário, né, para de funcionar, ele é um protetor do osso. Então, ele faz uma proteção na reabsorção óssea. Que a gente acha, por exemplo, quando eu comecei a estudar o osso, o metabolismo ósseo, eu sempre achei que a nossa caveirinha, que o nosso esqueleto era formado, por isso que quem tomava muito leite, né, na adolescência, ia ter um osso mais forte no futuro. Só que não. Não, a cada 10 anos o nosso esqueleto é renovado. Então tem as células que formam os ossos, osteoblastos, e os osteoclastos, que são os que destroem o osso. Então tem uma renovação dessa massa óssea a cada dia que passa. Então, é lógico que é importante toda a formação óssea, mas com o tempo, isso também tem que ser reavaliado e a gente nunca deve deixar de cuidar do osso. Então, a gente tem que cuidar da manutenção dos ossos. Da manutenção. Então, por exemplo, etilismo, tabagismo são coisas que destroem o osso. A imagem... E é chocante. Isso mesmo, a gente pensa que o osso ele é duro, não, por dentro ele é uma trabécula que a gente chama, ele é todo como se fosse uma esponjinha, ele é poroso. E quando essa porosidade ela aumenta, os buraquinhos ficam frágil. Maiores, por isso que é osteoporose, porose no osso. E aí fica tão fraquinho a trabécula óssea que aí fratura. Então isso é um mito e verdade que todo mundo pergunta, ai doutor, osteoporose, osteopenia dói? Não, não dói. Só se tiver a fratura é que dói. Mas quando você tem osteopenia ou osteoporose sem ter tido uma fratura, a gente só tem essa imagem, mas não sente dor. Vamos aos mitos e verdades, então, porque antes da fratura, a gente tem muita coisa para fazer, né, doutora? Sim. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que a osteoporose é uma condição metabólica? É verdade, porque a gente acha que a osteoporose é só o osso, então até muitos procuram ortopedista, que também sabe cuidar. Mas na verdade é uma parte da endocrinologia do metabolismo ósseo. Por quê? Porque não é só questão do cálcio entrar dentro do osso. A gente tem o paratormônio, que são as glândulas grudadas na tireoide, que são as paratireoides, que fazem a recaptação ou não. A gente tem o túbulo renal, o rim, atuando com um monte de substâncias para isso ser recaptado. A gente tem também o cálcio, a vitamina D e vários hormônios que atuam na reabsorção ou não até a menopausa, como eu falei, a perda de estrogênio é muito gritante na perda óssea. Então, é uma doença osteometabólica, vários hormônios interferem no osso. É mito ou verdade que somente mulheres têm osteoporose? É mito. Criança pode ter osteoporose, adolescentes, idosos, mulheres e homens. Crianças? Crianças também. Crianças podem ter doenças primárias do osso, como osteogênese imperfecta, que chama, é uma doença cromossômica do osso. Juvenil também tem a osteoporose juvenil idiopática, que acontece lá para os 13, 14 anos de idade, dura 4 a 6 anos. São crianças, por exemplo, que têm várias fraturas. Tipo, criança cai muito, cai do sofá, bate a cabeça, mas nem sempre fratura. Se você tem alguma criança conhecida que toda vez que cai tem fraturas, tem que ser observado. E tem, por exemplo, crianças que têm problema de absorção do cálcio. Quando tem doença celíaca, intolerância à lactose, doenças reumatológicas, renais, metabólicas, também interferem na absorção desde pequenininho do osso ficar forte. É mito ou verdade que osteopenia pode evoluir para osteoporose? Não só pode, como sempre é assim. Então, o osso forte, ele vai ficando fraquinho, que chama osteopenia. É uma osteoporose fraca. Aí isso vai piorando, que vira osteoporose, onde a gente tem um aumento do risco de fratura. Então, por que a gente trata a osteopenia? Para não virar osteoporose. Por que a gente trata a osteoporose? Para não ter fratura nos ossos. Né? Então, é uma coisa gradativa. E ali, alimentos ricos em cálcio? Isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas têm intolerância à lactose, ou não gostam de leite, né, e derivados, ou têm alguma alergia. E aí o que faz? A gente sempre pensa que o cálcio vem principalmente do leite, e vem mesmo, mas a gente tem outras alternativas. Quanto é a quantidade de cálcio que a gente deve ingerir por dia na osteoporose?
1.500 miligramas de cálcio por dia. Na osteoporose? Na osteoporose. Tá. Na osteopenia, 1.000 miligramas. Que é o quê? 2 porções de laticínio, na osteoporose, 3 porções de laticínio. Tá. Tem pessoas que não querem tomar comprimido de cálcio, porque às vezes ele é constipante. Você pode ter a opção de comer as coisas do dia a dia. Gergelim tão fácil. E gergelim, olha De só, entrar uma na colherzinha vida. de sopa equivale a um copo de leite em cálcio. Olha só. E dá para triturar ele, colocar Na salada gostoso. E fica crocante, fica Se gostoso. faz uma granola, coloca. Sim. Eu adoro, é uma ótima As alternativa. verduras escuras também são altas fontes de cálcio, então brócolis, escarola, rúcula, agrião. Agora o seguinte, o ideal são 2 porções ou 3 porções. E se eu consumir mais, há prejuízo? Então, ótima pergunta. Isso depende. Se as pessoas têm uma tendência de formação de cálculos renais, é uma coisa que pode ser um pouco perigosa. Por isso que agora a medicina está estudando muito não só a reposição de cálcio, mas a vitamina K, justamente para o cálcio não grudar nos endotélios, nas artérias. Então agora até nos suplementos de cálcio a gente tem a associação vitamina K com cálcio junto. Então, é uma coisa que a gente pensa, e a vitamina K vem de gorduras, então de óleos, e a gente pode usar junto. A gema de ovo também tem. Interessante. E os grãozinhos também tem, ó, o feijão branco tem bastante cálcio, o feijão preto também. A uva passa. A uva passa que é fácil, também tem potássio, as amêndoas tem, tofu também tem. Então tem várias opções para a gente não usar só leite e derivados do leite. Tofu, que era uma coisa difícil de achar, hoje tem muito fácil. Pelo menos aqui em São Paulo, muito fácil encontrar tofu. E várias maneiras de consumi-lo, né? Como é que você faz tofu? Eu não faço, mas a minha filha faz. Faz? Ela faz várias coisas com tofu, tudo. Ela coloca tofu na salada, ela coloca tofu na sopa, ela tem assim, uma desenvoltura. Tem alguma dica? Ela cozinha bem. Ela Eu cozinha gosto de uma salada, eu acho salada, gostoso. uma delícia. Pois é. Bom, vamos continuar. É mito ou verdade que a falta de hormônios femininos pode ser um indicativo de osteoporose? Então, a falta de hormônios femininos, sim, é um indicativo de você ter osteoporose. Tanto é que quando entra na menopausa não tem. E uma das terapias da gente tratar a osteoporose é o quê? Fazer atividade física. Qual atividade? De impacto. Então, musculação e coisas que têm atrito é muito melhor do que, por exemplo, a hidroginástica para a questão de osteoporose, eu estou falando. Sol, porque a vitamina D, ela pega esse cálcio que a gente está ingerindo e gruda no osso. Não adianta só ter o cálcio e não ter a vitamina D que vai transportar para grudar. 20 minutinhos de sol por dia, a gente tem que ser sem protetor solar e a exposição sempre fugir do raio solar que dá mais câncer, que seria do meio-dia. Então, a gente fala das 8 às 10, das 2 às 4, Na um mão horário. já seria suficiente? Na Uma mão solzinha poderia. na mão. Tá. Eles falam pra gente não se expor, Rê, nas regiões que mais a gente toma sol. Então você vai. Então coloca no antebraço, na perna, cuidado com o rosto, né? Que é E a gente também tem a maquiagem que aí não absorve. Então o cálcio, a vitamina D, fazer atividade física. E quando a gente tem a parte de osteometabolismo, a reposição de estrogênio que a gente está falando é uma das terapias. Os bisfosfonatos são remedinhos que vocês devem conhecer em casa. Alendronato, tem agora até um que é injetável. A gente tem os CERMs, são parecidinhos com o estrogênio. E a gente tem hoje classes muito modernas que não só não fazem a reabsorção, mas a formação do osso, com os nomes muito diferentes, romosozumab, denosumab, mas são remédios que não só inibem perda óssea, mas uma formação do osso. Então hoje a gente tem terapias muito interessantes, principalmente para pacientes que têm uma tendência grave ou pacientes que já tiveram uma fratura, que aí tem que ter um tratamento muito maior do que quem ainda não teve a fratura. É mito ou verdade que pessoas que fazem reposição hormonal têm maiores chances de ter osteoporose? É mito, quem faz a reposição hormonal vai ter menos chance, né? É o contrário. É o contrário. Então, não pode ser para todo mundo, né? Por exemplo, o homem. Qual é a maior chance do homem ter osteoporose? Já que ele não tem a menopausa, ele tem andropausa e não tem a ver com o estrogênio. É quando é o tabagismo. Então, homens tabagistas e com alcoolismo são os maiores prevalentes em ter osteoporose. Pacientes que têm síndrome de má absorção intestinal, que têm diarreias crônicas e não pesquisam. Porque a mulher vai muito ao ginecologista e fica com as queixas. Homem, é muito difícil ir ao médico. Fica com as queixas só, né?
E, por Mas não exemplo, pode. infarto fulminante acontece mais em homem do que em mulher. E a gente tem estudos, será que é mais do sexo feminino, masculino? No caso dos homens, é porque eles demoram para procurar Há uma ajuda. certa negligência, né? Sim. É. Então, você, homem que tem diarreias crônicas e nunca pesquisou, talvez seja uma coisa que você não está absorvendo o cálcio direito e vai ter algum prejuízo mais tarde. Então, procure aí. Dosa o cálcio, vitamina D, magnésio, é super fácil de dosar no sangue. Com a idade, as coisas se acentuam de uma maneira muito perigosa, né? E a gente não, quando é com 30, 35, você vai levando a vida, isso. não pensa em doença, fala, estou conseguindo. Aí depois vai passando, vai começando limitação, uma dor aqui, e aí a gente começa, por que eu não fiz uma prevenção antes? Pois né? Continuando, é mito ou verdade que existem alguns remédios que podem provocar osteoporose? Verdade. Da mesma forma que a gente tem as vitaminas e remedinhos que melhoram o osso, a gente tem remédios que destroem o osso. Quais são eles principalmente? Corticoide. Então, corticoide a gente sabe que engorda, que aumenta níveis de glicemia, incha a pessoa e também diminui a trabécula óssea, da osteoporose. Quando a gente usa reposições hormonais, por exemplo, os progestágenos têm maior incidência de causar. Alguns anticonvulsivantes, remédios de convulsão também causam. Alguns remédios, por exemplo, de câncer de mama que a gente usa, né? Os e quimioterápicos, tamoxifeno, que é muito conhecido pelas mulheres, ele é um preditor de formação de osteoporose, então mulheres de tamoxifeno têm que fazer a densitometria para prevenção mais precoce da osteopenia e osteoporose. E tireoide, olha só, é muito engraçado, quando você pensa hipotireoidismo, parece que vai dar mais osteoporose, que o hipo é tudo lerdo, mas não, é o hipertireoidismo. Como as células ficam muito rápidas, começa a ter mais reabsorção do osso. Então, é o hipertireoidismo que causa mais osteoporose. Por isso que uma das causas de terem proibido Triac, que era o T3, que era um remedinho usado para emagrecimento, foi, além da arritmia que causava, o aumento de osteoporose nas mulheres que usavam essas formas. E o exame, a densitometria óssea, é tão simples, tão rápido, tão indolor. Você deita, fica lá quietinha, passa a máquina e acabou, né? Com uma irradiação mínima, que não tem risco nenhum. E crianças podem fazer, homens também podem fazer, é uma indicação também, homens tabagistas fazer. Vamos direto para as perguntas, doutora? Vamos. Primeira pergunta da Letícia. Quem tem osteoporose deve fazer reposição de cálcio apenas por alimentação ou por medicamentos? Pode fazer pelos dois, né? Mas a gente tem que tomar algum cuidado. Por exemplo, pessoas que têm gastrite e usam esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, inibidores de bomba, você não absorve direito. Então, a acidez do estômago, do intestino, o pH é importante. Tomar o cálcio com a refeição ou longe da refeição também atrapalha. Tomar o cálcio junto com o café não absorve direito. Ixi. Então, às vezes você toma um comprimido, acha que está arrasando, mas nem sempre. Então, tomar cuidado. Como eu falei, 3 porções de laticínio equivalem a um comprimido de cálcio que a gente repõe. Mas isso a gente pode ir controlando pelo sangue, dá para controlar o cálcio, a vitamina D, o paratormônio, o magnésio também é importante na reabsorção cálcica. A próxima pergunta da Maria Regina, minha xará. A menopausa é a única causa de osteoporose em mulheres ou as mais jovens também podem ter o problema? Sim. A menopausa é a maior causa porque perde o estrogênio, mas as mulheres jovens também podem ter. Então, que usam corticoide, como a gente falou, que tem bebida alcoólica, que tem problemas gástrico-intestinais, que tem diarreias crônicas, que tem doença celíaca, pós-bariátricos, por isso que pós-bariátricos a gente tem que dar uma carga de vitaminas maior, porque a absorção não é igual, problemas de tireoide, renais e reumatológicos. Então, existem várias causas da osteoporose acontecer, não só na menopausa. Próxima da Mariana. Ouvi dizer que quem tem muitos problemas intestinais pode vir a ter osteoporose. É verdade? É super verdade, Mariana. Você imagina, o intestino da gente é um filtro. Se ele está super permeável, bom, bem tratado, que são com a microbiota intestinal, você tem aí absorção não só de cálcio, mas de todas as vitaminas, microelementos, macroelementos. Então, se você está lá tudo bagunçado, com gases, estufamento, refluxo, diarreia, o cálcio vai passar e não vai ser absorvido. Ninguém vai nem notar que ele passou. Pois é. Por isso que, por exemplo, pessoas que têm problemas intestinais, ou cirurgias, ou síndrome de Crohn, retocolite ulcerativa, doenças autoimunes de intestino,
intestino, muitas vezes a gente tem que fazer até reposições de outras formas. Então a gente tem as vias endovenosas, a gente tem outros tipos de absorção, remédios para fazer a absorção ser maior. Então, tratar microbiota intestinal é extremamente importante para qualquer absorção de vitamina do nosso organismo. Mais uma, da Giovana. Tomar antiácido para tratar azia com frequência pode desencadear osteoporose? Eu acabei até falando, né, Giovana? Adiantei aí. Então, o estômago, ele tem um pH que quando tem o acidez, absorve mais ou menos. Então, por exemplo, o hormônio de tireoide, do hipotireoidismo, né, a levotiroxina, não tem que tomar em jejum? Sim. Por quê? Porque se tiver mais ácido o estômago, sem comida, puxa mais a molécula. No caso do cálcio, tem que ser mais alcalino. Então, se tiver vazio, você não absorve direito. E com esses remédios que fazem também a alteração do pH também alteram. Então, vários remédios pode tomar junto ou não. Isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Ah, remédio no café da manhã. Eu posso juntar todos esses remédios? Tem que ser após o café, tem que ser 2 horas antes, depois. Pergunte sempre ao seu médico, porque faz uma diferença tremenda o horário de tomada da medicação. Pergunte para o médico e obedeça a orientação do médico, né? Toma tudo de uma vez. Ah, fica tomando uma aqui. Não, tem que obedecer, porque tem um porquê, né? A orientação Sim. tem um porquê. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê, maitemedica.com.br, e no Instagram, Maitê_médica. Maitê, M-A-I-T-H-E. Maitê_médica. Obrigada por ter vindo, ficou ótimo. Essas mechas ficaram ótimas. Obrigada. Até breve, minha querida.